dado que eu já falei besteira lá no primeiro minuto, vamos tentar explicar o que significa NASHACs e não abusar do código de conduta nos primeiros 5 minutos do evento. Então, vamos lá. Gente, vou logo mencionar o Ducão, porque a palestra acabou de sair realmente do forno, eu estava terminando ela agora. Eu e o Ducão, a gente faz parte de uma confraria dos palestrantes do FISLE, no qual palestra boa realmente tem que ser feita em cima da hora. Tá quentinho igual pão de padeiro, bicho. Então vamos lá. Quando a gente está falando de NES, a gente está falando do velho e bom Nintendinho. E por que esse ano, na verdade, acabou colocando como NES Hex 2 a missão? Porque já teve o primeiro, obviamente. E como é que foi, tipo, a missão, né? Nos anos 80 era muito comum a gente referenciar o velho e bom Rambo da missão, mas como é que foi lá o primeiro? Bem, assim, uma coisa que sempre me perguntam no fundo de toda a palestra que eu faço de Nintendinho é como é que eu faço um jogo, por onde é que eu começo e como é que eu evito usar Assembly. E a verdade é, você não deveria. Ok. E como é que foi o primeiro NES Hex? O primeiro NES Hex foi na Python Brasil de 2017 e foi bem sangrento, na verdade. Quando a gente diz o Hell Bloody No, é porque foi realmente bem sangrento. A gente apresentou a nova arquitetura do PyNES, tipo, hora da revisão. O que foi que a gente fez lá? A gente apresentou a nova arquitetura do PyNES, que ainda continua não terminada. Quem quiser mais, já tem um vídeo ali explicando o que é. A gente apresentou o NES ASM Spy, que na verdade é uma subparte da arquitetura, que é um compilador baseado no NES ASM, todo escrito em Python. O LexicalPy, que é um simples analisador léxico em Python. Muito básico, mas ele consegue resolver várias questões de análise lexa. O Blender Brain, que na verdade é o seguinte, quem conhece o Blender de Futurama, ele, em um episódio, mostra que ele usa o 6502, o mesmo processador que, na verdade, que segue a arquitetura do Nintendinho. E eu fiz na verdade, utilizando um processador semelhante, conectando ele na Raspberry Pi, obviamente tem muito mais processamento do que ele, mas para a gente conseguir ficar mandando, enviar e receber sinais. E o que eu utilizei? Eu utilizei um outro projeto chamado Wednesday, para poder que é basicamente um framework sobre arquiteturas de emuladores de processadores de Nintendo, no qual eu testo às vezes com emuladores, outras vezes eu testo com processadores reais. E eu consegui enviar alguns sinais, obviamente, dadas as limitações do barramento que eu estava utilizando, ida e volta do processador. E, fora isso, ainda teve essa parte de Python Lua mais emuladores, colando tudo junto com o DP. Isso foi o NES Hex 1. Foram 6, no tempo de 30 minutos, foram 6 Lightning Talks separadas, uma conectando a outra. E, obviamente, feito tudo para dar errado, né? Tá, como é que a gente vai voltar para a missão desse ano? De apresentar algo melhor do que fosse ou mais completo, ou pelo menos diferente do que foi o NES Hex 1. Primeiro vamos trabalhar com o conceito de estratégia, de explicar o que a gente vai fazer. Mas explicar o que? O primeiro ponto eu acho que a gente tem que entender que é o seguinte, a melhor forma de a gente tentar explicar, no primeiro objetivo, seria metaprogramar o próprio nome, o próprio título, NES Hex. Quando a gente para e pensa em NES Hex, existe uma ambiguidade inerente ao próprio título. Estamos falando de hacks feitos no Nintendinho ou hacks com o Nintendinho? Então tá. Esse é basicamente a arquitetura, o processador do Nintendo. Estamos trabalhando com hacks no Nintendo. Ela é baseada no 6502, mas a Nintendo, para poder não pagar direitos a fabricante, na época, ela fez um processador semelhante, o Rico 2A03, ele tinha apenas 2K de RAM e o que diferenciava ele realmente do Atari era a PPU, que o Atari usa o mesmo modelo de arquitetura. Um primeiro hack que a Nintendo fez, na verdade, que todas as arquiteturas até o final da arquitetura 16 bits utilizavam, era que o clock da CPU era uma subfrequência do sistema de paleta de cores da TV regional. Isso facilitava que você não precisava de uma placa de vídeo separada, você renderizava em tempo de execução mesmo. O próprio programar o cartucho já era outra questão, porque o cartucho não era apenas uma questão de programa em si. Ele era fisicamente conectado no processador, então você poderia ter arquiteturas diferentes que traziam novas chamadas em relação a um outro jogo. Realmente você tinha features diferentes por jogo, dada a arquitetura que você podia mudar no próprio cartucho. E
Por conta disso, a Nintendo também colocou um próprio modelo de DRM dele. A Codemasters foi a primeira, na verdade, a quebrar esse modelo de DRM, que foi uma cláusula muito complexa na época, porque houve uma questão forte de DRM, de abuso de patentes que foi acusado, e foi um dos processos mais significativos para a comunidade hacker, e as pessoas não sabem. Porque ele muda a visão que a gente tem da lei, do artigo 107 da Constituição Americana sobre direito autoral, do que é o considerado uso justo de material sobre copyright. Então, recomendo de verdade vocês poderem assistir ou verem esse vídeo que está no link, porque é uma definição que define o que a gente pode usar como hack, senão tudo seria abuso de copyright hoje em dia. Mas bem, a própria Nintendo era acusada, vamos dizer assim, de hackear. Quando ela não tinha capacidade suficiente de lançar um cartucho nos Estados Unidos, ela pegava um cartucho japonês, colocava um adaptador escondido dentro do cartucho e lançava nos Estados Unidos com as cópias japonesas. Isso aconteceu com o Gyromite, o Pinball, o Kung Fu, Excitebike, o Wrecking Crew, o Golf e o Duck Hunt. Você abriu o cartucho, tinha um cartucho japonês dentro de algum. É fácil reconhecer, todo cartucho que tem 5 parafusos é um cartucho assim. Os próprios desenvolvedores hackeavam bastante. O final dos bytes que sobravam, não dá pra ver direito, uns desenvolvedores aqui faziam símbolo japonês nos ASCII bytes que tinha. Outros, no jogo Dias do Trovão, Day of Thunder, baseado no filme de Tom Cruise, eles botavam imagens escondidas em PicWrite. No comando, eles colocavam mensagens diretamente em formato ASCII dentro do binário do jogo. Tem, inclusive, um termo que ficou conhecido chamado cursing. As pessoas, eu não ia colocar aqui, mas basicamente as pessoas ficavam xingando, ou os líderes de projeto, uma coisa dentro, tem vários jogos que tem isso, em japonês dentro do jogo. Tá, e como eu falei, a grande diferença entre o Atari e o Nintendinho acabava sendo a PPU, porque a PPU permitia que você desenhasse gráficos de forma avançada utilizando um modelo de picture-in-picture, na verdade, fazendo com que você pegasse um índice de um ponto específico e já mapeasse direto na tela, de uma name table, no caso. E isso permitia que você fizesse um modelo de scrolling na tela. Por que isso é importante? Afinal, eu vou mostrar por que o scrolling é importante, mas beleza, só para poder ter uma noção que isso existe. Era simplesmente que ele mapeava para poder você conseguir fazer com que, no caso, o jogo não ficasse limitado a uma única tela, como 90% dos jogos de Atari eram. Então, hackear dentro do Nintendinho, ele acaba envolvendo o conceito de programação direto no metal. Na verdade, você estava utilizando o Nintendo para poder fazer isso, no hardware, já que o cartucho, cada um poderia fazer... Você poderia fazer com que o próprio hardware em si ele fosse diferenciado por cartucho e hacking diretamente no programa. Como isso? Alguns jogos eles excederam a capacidade do Nintendo e foram acima vamos dizer, do potencial que você tinha na época. Um dos exemplos dele é o próprio Rambo 3. O que acontece? A introdução dele, ele fazia pellet switching para poder criar essa imagem, na verdade, de fogo aparecendo, na verdade. Pode ser muito simples hoje em dia, mas para a época, apresentando para o Nintendinho, ela era muito fotorrealista, você fazer isso. A gente está falando de um console que tem 8 bits e você realmente tem uma noção e tem a impressão que é uma chama. Não. Tchau. Tá. E se eu fosse continuar, na verdade, pensando considerando que a gente teve o NES Rex 1, o NES Rex 2, a missão, se a gente fosse partir pelo mesmo conceito de Rambo 3, certo, no 3 vai ser pessoal, né? É o resgate, vamos lá e... o que mais a gente pode considerar também? Uma coisa muito importante, na verdade, era o próprio Contra, o que sprite swapping. É meio complicado você mostrar isso, porque alguns emuladores eles não conseguem trazer isso. Mas o Nintendinho, por linha de chamada, ele consegue desenhar apenas 8 sprites por linha. E Contra, basicamente, é o seguinte, você tem 2 players, cada player, na verdade, já tem 2 sprites de largura, isso aí já são 4. Você tem inimigos na tela, que, se no mínimo, já tem 2 inimigos na tela, já são 8. E cada um, por si, atira para um lado e para o outro. Você, na verdade, fazia contexto do que você ia renderizar com prioridade. Então, quando você via no Contra jogando aquela bala piscando, não era bug, era feature, cara. Porque a bala piscando, na verdade, era uma forma de você conseguir redesenhar todos na tela ao mesmo tempo. Você trocava, ciclava em qual você estava renderizando. Se você renderizava menos vezes, na verdade, a bala, por isso que a impressão dela é que ela estava piscando. A cada, 10 frames, você renderizava uma vez a bala e mais vezes os inimigos e o player.
Então, voltando à missão, a gente acabou no NES X2, cara, é pouco tempo. Já falamos sobre metaprogramação do título, tá? Mas e um Hello World em Assembly? Como é que a gente faz? Tá, já chegamos no Python? Não chegamos no Python. Basicamente, todo joguinho em Assembly, existe uma definição muito clara do que é quando a gente vai programar para ele. Lembra que eu falei com você que o cartucho era baseado em metal, vamos dizer assim? Cada cartucho é inteiramente diferente do outro. Então a única coisa realmente que importa para o Nintendo são, na verdade, a chamada que ele pega no endereçamento de memória. Para conseguir mapear isso no tipo de cartucho nos emuladores, foi criado um padrão chamado INES, que é um padrão de header para explicar que tipo de mapeamento foi utilizado naquele cartucho. E basicamente isso daí inicia o tipo de mapeamento. Explicação rápida. É difícil quando a gente não coloca, quando a gente quer botar como modo de link, né? E vai tudo para... Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Quando... Ai. Alguém tem paciência? Então vamos lá. Vamos torcer para que o Ctrl+Shift+T funcione. Não funciona. Então, vamos lá para o... Não é possível. Ah, tá. Ctrl+Shift+T. Ctrl+Shift+T. Sempre que a gente tem uma palestra com código ao vivo, acontece isso, né? Sempre vai acontecer isso. Não tem jeito, cara. Quando não é o código, é o navegador que atrapalha. Ninguém olha os e-mails pessoais, por favor, é pessoal, gente. Aqui, deve ser essa, né? Que foi editada agora. Tem 10 minutos. Acabei de perder mais tempo que deveria. Basicamente, o Node.NES ele permite você executar um código em tempo de execução mesmo e você trocar o código e trocar na tela simultaneamente. Não vou mostrar isso, que já mostrei isso no diversas palestras, mas basicamente essa parte inicial aqui define o que é o seu INES header. E lá embaixo, nessa parte aqui, na verdade, esses 3 endereços aqui é o endereçamento de boot. No endereço FFA, no momento que o Nintendo ele inicia, ele procura esse endereçamento para dizer onde é que está a sua função de no máximo interrupt e qual é o seu setup inicial do reset. Beleza? Basicamente isso, voltando para a palestra e vamos chegar em um ponto que... Cadê? Como é que é o tempo aí, gente? Passou de 10 minutos agora. Então, beleza. Vamos lá que... Tá, lembra quando eu falei que o FFA é o endereço inicial? Na hora que eu estou utilizando esse cara aqui, eu estou pegando o endereço FFA. Ele está chamando aqui o FFA e ele está inicializando, no caso, com o hardware, quando está utilizando hardware puro no Wednesday. Então... Tá, falamos de um Hello World. Basicamente, como eu falei com você, esse é o Program Flow, ele entra no endereço FFA e a cada ponto do NMI, a cada ciclo de loop, vamos dizer assim, quem já programou em Arduino? Lembra aquela questão vocês têm as 2 funções básicas de setup e de loop? Então, o reset é a sua função de setup e o NMI é a sua função de loop. Resumindo, seria basicamente isso. O IRQ, na verdade, é onde ele pega, por exemplo, o som que está acontecendo a todo momento para ele fazer buffering. Então, essas aqui são as 3 funções básicas que o cartucho inicia. Ficou mais simples, né? Então tá. Basicamente, cada uma, na verdade, inicia um endereçamento de memória. Depois do reset, quando ela entra em modo de loop, ela cai no NMI e fica entrando em modo de loop. E voltando à missão, a gente acabou de ver, então, metaprogramação, um Hello World em Assembly. E o que a gente tem que fazer agora para poder tentar superar o do ano passado? Isso. Várias séries que eu fiz besteira. Tá, beleza. Volta para o ponto que estava antes. Combo seria o quê? Eu pegar 2 projetos que já existem, o NES Asmi Pi e o Wednesday, e eu criei um terceiro projeto chamado Asminator. Para quem não sabe, foi pouco nos anos 80, sabe aquela tela do Terminator quando ele está passando e está vendo um monte de código? Sim, é tudo 6502. Ou seja, o Exterminador do Futuro utilizava o meu processador do Nintendinho.
Então, cara, tá lá, né? É engraçado que uma dessas aqui, tem uma discussão em alguns fóruns para saber o que cada instrução faz. Algumas são simplesmente lógicas de sorting. É simplesmente uma lógica de sorting e eu não lembro agora qual era a outra. Bem, não vou lembrar agora, então vamos seguir. Mas o mais importante finalmente chegamos no Python. 10 minutos depois da apresentação, numa palestra de Python, chegamos no Python. Tá bom. Então tá. Pulando aqui o Wednesday, direto para o Asminator, o que a gente vai fazer? Ok. Eu não sei se eu vou conseguir aumentar muito a fonte, então vocês vão ter que acreditar em mim. Ou não. Tá. O que a gente está vendo aqui na tela? Basicamente o objetivo era fazer alguma brincadeira utilizando um compilador em tempo real e um emulador. Então, basicamente, o que eu tenho aí é uma IDE que ela, de fato, está lendo... Eu não sei se vocês conseguem ver aqui. Aqui está no registrador A, ele está 0, certo? Se eu der um LDA 10, ele vai carregar 10 no registrador. Então, a gente consegue, de fato, programar alguma coisa aí. Então, vamos adicionar 10 e, na verdade, se eu não me engano, vamos carregar 1 no registrador. Toda vez que, utilizando as mesmas técnicas de programação na época, tem um endereçamento de memória que toda vez que você recebe um bit, ele faz com que a brincadeira seria, na verdade, tá vendo a mira vermelha com um pontinho verde? Então, Terminator Sarah Connor, tem que fazer só um ponto e chegar no outro. Foi só uma LDA1, se eu armazenar no endereçamento de memória 10, se eu não me engano, ele vai andar um pouquinho para frente. Eu não sei se vocês estão conseguindo perceber. Tá, então, mas isso não é o suficiente. Então, o que a gente tem que fazer é o quê? De fato, tem que fazer um loop, um loop, na verdade, que basicamente é um jump daqui, e mandar fazer um jump para o loop. E agora, opa! Pois é, isso de fato está sendo executado, tipo, um emulador que está batendo em tudo mais e tem vários exemplos, e o segundo exemplo ele cabe muito mais para um dojo e fazer um dojo de assembly. O Danilo não está aqui agora, né? Então, não tem tempo, fica para a próxima, ou então a gente pode tentar brincar mais tarde uma Lightning Talk, fazer um dojo de assembly. Porque o objetivo está... Opa! Cara, como é que tá? 15 minutos, né? 20? Tá. Acabei indo rápido demais em algumas partes, mas vamos lá. Tá. Cumprimos, vamos dizer, 3 objetivos no negócio. Metaprogramação, Hello World em Assembly, um combo de pegar 2 projetos antigos que foi apresentado no NESREX 1 e tentar fazer uma coisa nova. Tudo tá no GitHub, gente. E a brincadeira agora é o seguinte, tá? Como é que a gente melhora isso daí, tá? Então, com o Combo Breaker falta o quê? Pegar uma coisa que já exista e acrescentar de fato mais alguma coisa. Uma coisa que foi muito comum na comunidade de desenvolvimento e tipo, quem faz hacking de videogame e tudo mais, é utilizar o test vídeos. Você utilizar o script para poder fazer recorde de pessoas que estão jogando determinados jogos. Não sei se vocês acompanham isso. Outro dia até o recorde do Super Mario World é de um brasileiro. Ele quebrou o próprio recorde de terminar o jogo sob determinadas condições o mais rápido possível. Então, basicamente, pessoal, no caso do Nintendo, utiliza o FCUX porque é muito simples e funciona em todo o sistema operacional. Ele tem suporte a Lua Scripting. Basicamente, o que funciona num Hello World de Lua seria... você pode colocar um texto na tela, mandar o Frame Array Advanced e ele vai simplesmente colocar o texto na tela. Seria basicamente um Hello World utilizando Lua. O que pode ser feito com isso? O Seth Bing ele fez uma questão do Mario I.O. e o próprio Sam Agnew ele apresentou na Python Brasil aquele Twitch Plays Pokémon, uma versão da Twilio. Tá. Então, vamos brincar um pouquinho com isso daí, que agora a gente vai... Mas cuidado para não fechar o navegador de novo, né? Opa.
Espera que eu tô no errado aqui. Cara, tô na tensão de apertar o botão sem querer de fechar aqui. Utilizando uma pipe um pouco complicada, na verdade, que eu estou pegando os dados que estão vindo do emulador, enviando via UDP para um server client usando o Redis, que do Redis, na verdade, eu envia via Socket.io para a página, utilizando WebSockets. E os dados que estão aparecendo da página são são relacionados ao jogo. Então, tanto o score, o número de vidas e... Espera aí. De fato, o que está acontecendo no jogo. Sim, eu não estou preocupado em realmente bater nenhum recorde. Sabe? Então, de fato, a gente consegue fazer com que o jogo, vamos dizer assim, que a gente tenha, a partir de um script, a gente coletar dados do que está acontecendo no jogo e tudo mais. Por algum motivo, eu não sei porque ele não está funcionando, mas está vendo esse quadro preto que está aparecendo embaixo? Ele deveria estar mostrando as plataformas e os inimigos que eu estou coletando também. Ou seja, eu tenho uma visão completa do jogo para enviar para alguma coisa externa. O mesmo pode ser feito também para outros jogos. Então vamos fechar aqui. Que nesse caso do Mario, exemplo de Mario, eu estou apenas coletando dados, correto? Num exemplo mais, vamos dizer, adequado, ele travou a impressão? Não, fala sério. Espera aí. Respira fundo. Cara, palestra com código ao vivo. Sempre vai dar problema. Só pra fita. Boa. Não sei quem jogou o Mega Man 2. Pois então. Nesse caso aí eu estou conseguindo enviar dados também para o cartucho. O que seria enviar dados? Eu quero a arma do Hitman, eu quero a arma do... Eu quero essa outra arma também, que é legal. Mas na verdade, eu não sei quem já jogou Mega Man 2, o principal, na verdade, acaba sendo... Cadê? Praticamente eu jogava Mega Man 2 para poder jogar com a arma do Metal Blade. Eu não sei se vocês... Porque, de fato, era a melhor arma que tinha no jogo. Agora tem que achar o botão certo que faz ele... E tem um botão para ir para a próxima página. Caramba, cadê meu pé meter esses botões agora? Cara, parece ao vivo, quando é feita para dar problema, ela é feita para dar problema. Pronto. Chama-se modo covardia, entendeu? Eu tô na fase do Metal Blade e vou matar o Metal Blade com a própria arma do Metal Blade. Assim, parece justo. Isso se você conseguir chegar lá, né? Porque eu só fiz um hack mesmo das árvores, não fiz um hack do Life. Era bom ter feito. Então, assim, era bom ter feito. Mas, então, a gente brincou de pegar os dados, enviar os dados. Repare que as vidas do Mega Man estão aparecendo condizentes com as vidas que ele tem, né? E o score também. Pegadinha, Mega Man não tem score. É um dos primeiros jogos a tratar que, tipo, você está indo lá salvar o mundo, para que você está preocupado em pontos? É um dos primeiros jogos a não ter score. Ele nos faz pensar muita coisa na época, viu? Vamos lá.
Então, como eu havia dito, na parte de Lua Scripting, a gente fez uma entrada e uma saída, e o que faltou, na verdade, foi o batata quente, batata frita mais R$1, né? E se a gente adicionar o TensorFlow para fazer Neuroevolution do código que está entrando e que está saindo, para a gente ensinar uma máquina de verdade a jogar? Então, vocês já jogaram Contra? Pois é, eu sempre vi essa imagem, cara. Eu sempre... Era o Stallone e o Schwarzenegger lutando contra os aliens. Eu juro que toda vez que eu via a capa, eu via isso. Ainda bem que alguém fez esse GIF. Tá, só completando, na verdade, esse código foi feito em conjunto com, na verdade, a maior parte do código de IA foi feito pelo Fabrício Schiavo, é o projeto de doutorado dele, eu ajudei ele em algumas partes da ligação com o Nintendo. Então, obviamente, ainda está longe de estar funcionando muito bem. Então, cadê o nosso... E agora eu vou pedir paciência para vocês, porque... É aquele velho ditado, mamãe, olha, sem as mãos. E temos a primeira geração, ela aprendeu a apontar o botão para frente. Opa, não rolou. Ela fez... Como é que funciona? Alguém conhece o modelo de inteligência artificial utilizando o Neuroevolution? Tá, então basicamente a gente tem uma equação de fitness que é dada, lembra do scrolling que eu falei lá atrás? Ela é dada pelo quanto o personagem faz de scrolling na tela, ou seja, o quanto ele consegue avançar na tela e a quantidade de pontos que ele faz. Então, a primeira geração, está muito ruim de ler aqui, a primeira geração ela performou 540, a segunda performou 400 pontos, a terceira fez 400 pontos de novo e aprendeu a apertar a pause. Ela aprendeu a dar pause, gente. E vai ficar aí, ó, dando pause, não rolou e ela morreu por idade, ela não fez muitos pontos ao longo do tempo. De novo, fez 400 pontos de novo. Cada geração é composta de 10 espécies. Quando completar 10 espécies, ela vai fazer uma nova geração, no qual ela vai dar pause. Não sou eu que estou controlando, gente, de verdade. Ela poderia chegar aqui de primeiro e já sair passando de fase, mas não. Então, por isso que a gente tinha que ter tempo. Tá. Não, se matou não. Você pode andar em cima da água. Ela tá ali na água. Tá na água. Mas eu acho que não vai rolar. Ela... Opa, aprendeu a atirar. Já é alguma coisa. Se atirar e andar pra frente, já ajuda. Vou dar a dica. 400. Ó, o máximo que ela fez foi 540 até agora. Vamos olhar pra cima. Vamos apontar pra cima a arma. Nessas horas a gente precisa de um narrador, né? Precisamos de... alguém se predispõe. Opa, vamos andar na diagonal. Vamos atirar, o inimigo está na sua frente, vamos olhar na diagonal. Não, abaixa e atira. Assim, estamos agora na segunda geração. A primeira geração, ela pegou... Teve um que fez 540, um fez 500 e um fez 400. Ela pegou esses três aqui, fez cruzamento entre eles, para poder tentar formar a segunda geração. E ver se alguma geração dessa aí vai um pouquinho melhor. Ela aprendeu a, andar, ficar andando olhando na diagonal, ainda não... E aí? Dá até pra fazer, apostar, o pessoal faz bolão de Copa do Mundo, cada pra apostar com... E até o final daqui, você acha que ela faz quanto? 1.400? Não sei. Uns 3.000? Não sei, sabe? A grande questão... Opa, cara, isso é difícil, ela apertou o botão de pular e apontou pra baixo. Ao mesmo tempo. Não serviu para nada. O que existe no conceito de Neuroevolution, até no próprio conceito da Darwinista, existe aquele salto evolucionário, certo? Que é o momento em que uma determinada geração, um determinado gene, ele se adapta muito melhor que os demais e ele começa, na verdade, a proliferar para as gerações seguintes. Então ele está até agora não fazendo nada relativamente significante. Mas de um momento para o outro, ela pode... Não será agora. Andar e atirar para frente. Se ela andar e atirar para frente, ela já vai andar. Ó, terceira geração. E nada. E nada. Quantos minutos nós temos? Cara, tem mais 10. Tem mais 10 minutos. Então, primeiramente, dúvidas. Dúvidas? Não, porque vamos dar tempo para ela. Vamos dar tempo um pouquinho para ela.
Dúvidas sobre o que temos até agora? Porque, tipo, gente, depois daqui a gente vai chegar a algumas conclusões apenas. Não, gente, porra. Assim, ó, é muito legal, a gente podia pegar uma rede neural que aprendeu durante a madrugada inteira e ela vai andando pelo negócio, parece um demo de um jogo. Fala, não é isso que eu quero. Tá, o que ela está fazendo aí para poder mapear? Ela tem um conjunto de inputs, dado esse conjunto de inputs, ela tenta fechar... Opa! Mas ela tem um... O que foi que ela fez? O que aconteceu? Ela fez... Deixa eu olhar aqui rapidinho que está mais fácil. Ela avançou bem mais. Ela estava fazendo... Ela chegou a 2.640 pontos. Contudo, o que acontece é o seguinte, ela morreu por uma coisa que a gente chama de repetitividade. Se ela entrar no comportamento de smash buttons, só fica simplesmente apertando uma sequência de botões, não necessariamente configura a inteligência. Então a gente criou uma lógica para que, dado que ela começa a entrar no comportamento de repetitividade sem entrar em alguma lógica interessante, significa que ela está só apertando botões. Ela evolui, mas ela tem que entender o que ela está fazendo. Foi uma lógica que a gente fez. Mas tem gente que joga seguindo essa lógica. Então, cara, eles chegaram até esse momento da história por falta de Darwin, cara. Darwin se aplica a várias outras espécies menos humanas. E aí agora acabamos de ferir o nosso código de conduta da Python Sudeste. Verdade dói. Bem, ela provavelmente vai morrer de repetitividade. Ela está só andando para frente, apertando em uma determinada sequência. O que é reconhecer, tipo... O que seria um ponto de... O que ela enxerga? Primeira coisa é a seguinte. No output da rede neural, obviamente, são os botões que ela pode pressionar. No input da rede neural, ela está recebendo, na verdade... algumas pessoas estão fazendo redes neurais semelhantes passando a tela do Nintendo. Primeiro que a tela tem muitos pixels. A gente resolveu utilizar um outro conceito que demais estão utilizando também, que é passar toda a memória RAM para ele. Então, apesar de não ter muito significado para a gente, a memória RAM tem o que acontece? Tem um mapeamento do XY onde está aquele personagem, os inimigos. Se ele identificar no vetor de inimigos, olha, se esse X for maior do que esse, for igual a esse, e eu estiver se aproximando, quando esse X for tanto, pula. Esse é um comportamento inteligente. Inteligência tem um SX na sua frente, atira. Não simplesmente sair gastando bala à toa. O problema, no momento, da maneira que a gente está fazendo, nós somos, eu e o Fabrício, a gente acabou incentivando em alguns pontos errado a inteligência artificial. Por quê? Porque a gente premia apenas por pontos e por scrolling. A gente devia penalizar ela também, por exemplo. Se um inimigo passar por baixo da tela e ela não matar, ela deveria perder pontos por conta daquele inimigo que ela não matou. Que ela ia aprender, como aconteceu aquilo ali. Se ela passou um power-up e ela não pegou, ela deveria perder pontos. Então, ela está sendo punida, na verdade, por até um erro da nossa equação de fitness, que poderia ser melhor. Então, deixa eu aproveitar aqui agora. No final das contas, como ela tem 2K de memória, ou seja, 2K de vão até 256, fica muito difícil, na verdade, ela demora muito para demonstrar um comportamento inteligente. E quando apresenta no momento que a gente está fazendo, infelizmente a nossa conclusão é que o comportamento ainda é pífio. Tipo, ela não demonstra um comportamento muito inteligente, ela demora bastante, tipo, em 500 gerações, ela não mostrou ela mapeou um monte de coisa, ela evoluiu nos pontos, mas não significa que o que ela mapeou está certo. Porque ela falou, olha, se esse if for por exemplo, ela avança, ele descobre a plataforma e não pula na plataforma. Daqui a pouco lá na frente vai ter abismos. Ela deveria, aos poucos, entender isso. Contudo, ela pode estar mapeando, a rede neural ficou imensa, e ela poderia estar mapeando coisas sem sentido, mas que para ela, ao longo das gerações, não agregou nem penalizou ela. Então, acabou sendo levado, aqueles genes foram levados para gerações seguintes. Ela ficou muito grande mesmo. Outra coisa que a gente está fazendo, como a gente está pegando em tempo de execução, por exemplo, a gente está pegando via UDP em tempo de execução sem dar frame stop.
Então o que acontece? Tem vários frames que a gente não está pegando os dados. Por que preferimos optar por essa abordagem? Porque é assim que o Nintendo funciona. Em algum momento a gente poderia ter o Betts Lab, ele fez uma interface que permite você ler e introspectar a memória de um Nintendo real em tempo de execução. Com essa interface, a gente poderia, na verdade, estar fazendo não ele jogar o Contra, que a gente está vendo aqui, mas jogar o Contra de verdade, jogar no Nintendinho mesmo, a partir dessa abordagem. Então, problemas que fazem a inteligência artificial não ser tão boa. Primeiro, o mapeamento que a gente fez, são os meia-culpas da vida. A regra de fitness, certo? E uma questão proposital. Ela pode estar perdendo frames ou informação significativa para ela, mas isso é proposital por conta que, da maneira que nós estamos fazendo, a gente poderia estar utilizando um console de verdade. No console de verdade, a gente não tem como parar a CPU de dar frame advance. Então, deixa eu só continuar aqui para poder eu chegar nos... Eu corri muito, acabou... Tá quantos minutos? 5 minutos? Então vamos partir para as conclusões aqui rapidinho. Antes de partir para as conclusões, só para não ter que fechar isso daqui, né? More actions. Vamos deixar aqui manter à frente de outras. Podemos agora ir para o nosso... Caramba, que legal. Tá. Então, voltando à missão, a gente apresentou, metaprogramando o título, um Hello World em Assembly, o Asminator, que foi um combo de dois projetos anteriores, a Contra IA, que na verdade já é o Lua Script mais UDP mais Emulator, que já foi apresentado antes, mais a batata frita grande R$1, que é o TensorFlow, para a gente conseguir fazer uma IA, ainda que básica, jogando sozinho e de fato tentando aprender. Ela está entrando no comportamento de Smash Buttons, ela não aprendeu ainda alguma coisa. No momento que ela aprender a pegar o Power Up, que ela diminuir a velocidade de pegar o Power Up, ela vai bem mais para frente. Tá. Agradecimentos especiais, deixa eu tentar só dar uma... Obviamente. Tá. Ao Tomsei, eu não sei saber pronunciar o segundo nome dele, é um amigo meu japonês que ele me ajudou na questão do Blender Brain e do Wednesday. Klaus, a gente sempre conversa sobre vários hacks e tudo mais, e o Fabrício Schiavo, que ele tem, o projeto de inteligência artificial é dele, não é meu. Ele é doutorando nessa área, eu que estou aprendendo, na verdade. Tá. E terminou? Terminou, gente. Basicamente é isso. Agradecer. Muito obrigado. Dúvidas? É isso. Mas bem, e como provavelmente vai ter um NES X3, temos o bug primeiro. Temos a nossa cena pós-créditos, entendeu? Então, essa é a primeira imagem do meu Game Boy Cluster que está calculando o Hatches MD5. Tá. E é isso, gente. E ela não conseguiu passar de fase ainda. Bem. Dúvidas, qualquer coisa, ficou muito rápido.